Você sabe por onde anda Átila Yamarino? Fazendo vídeos. E ele fez um sobre a guerra dos chips. Guerra do chip? Que papo é esse? Vamos descobrir agora com ele, o polêmico Átila Yamarino. Nos Estados Unidos estão investindo bilhões de dólares na construção de novas fábricas de chips. O Japão deve construir 2 ou 3 fábricas em parceria com a empresa TSMC nos próximos anos. A China não para de investir na YMTC, uma das maiores fabricantes de chips de memória NAND do mundo. A Alemanha deve inaugurar a primeira fábrica da TSMC na Europa. Se parece novidade, países, o Estado, com E maiúsculo, se mobilizando para garantir a soberania na produção de chips, essa competição é mais antiga e muito mais fundamental do que parece. E explica parte do que tornou a Ásia um centro moderno de inovação em eletrônicos. E mesmo com esse tipo de esforço e gasto, garanto para você que o seu processador de última geração, no computador ou no celular, tem boas chances de continuar sendo feito em Taiwan, na sede do T da TSMC, no que é a fábrica mais cara e mais complexa que a humanidade já produziu. Uma fábrica praticamente impossível de ser reproduzida em outro lugar, por motivos técnicos e políticos, ainda que outros países se esforcem. O que é uma situação tão impressionante que vale entender mais a fundo. Mas antes de entrar nessa disputa por soberania na base do... Atenção, deve ser um mexendo. Atenção. Atenção. Chute. Babel? Ou será Insider? Ou será da Shell? Dos chips, uma dica para você que quer soberania sobre a sua privacidade online. E se você quer navegar com segurança, com proteção dos seus dados e sem registro e aí, Surfshark? Da sua atividade, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark. A Surfshark é a VPN que eu uso quando eu tô viajando, usando Wi-Fi de locais públicos. O tubarão. Eu quero manter a minha navegação. Se o Atlas tivesse feito um merchan da Shell usando o Surfshark, né, ele tinha evitado esses problemas? Será, chat? Os meus dados privados, ou quando eu quero acessar um conteúdo como vídeos que não estão disponíveis aqui no Brasil. Com o meu cupom de desconto, 5 dispositivos simultâneos. Assim você protege os seus dados, a sua navegação e o seu computador. Todo lançamento de celular anuncia que aquele Samsung, Motorola, iPhone, Xiaomi ou outro é o modelo com o maior processamento já feito. O que parece um tanto óbvio, já que todo ano os computadores de topo de linha recebem os processadores de topo de linha que sempre têm mais unidades de processamento do que os modelos anteriores, mesmo mantendo o preço constante. Só que isso parece óbvio, mas não precisava ser tão óbvio assim. Afinal, a lei de Moore, criada pelo Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel, descreve que o número de transistores em circuitos integrados dobra a cada 2 anos. Só que ela é uma observação do que acontece na indústria. É um registro de uma tendência histórica e não uma lei da natureza que diz como o universo se comporta e que tem que ser obedecida. Ela é meio que uma profecia autorrealizável, uma meta que a indústria de chips usa para desenhar os seus programas de pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias futuras, que vem se mantendo válida há praticamente 50 anos em uma corrida que chegou num extremo tão impressionante que está se tornando insanamente cara e que pode ser o motivo da ilha de Taiwan continuar independente da China, pelo menos por enquanto. Sério. Eu já tinha alguma noção das complicações por trás da fabricação e da demanda por chips, mas a história contada pelo ótimo Chip War que eu ouvi recentemente, Guerra dos Chips, me impressionou tanto que eu tinha que compartilhar e trazer para cá. Já fica inclusive a recomendação do livro. A história começa numa competição internacional por cada vez mais capacidade de fazer cálculos. Cálculos que já tinham sido decisivos no final da Segunda Guerra Mundial, tanto para quebrar as cifras alemãs e saber como planejavam ataques, quanto para o desenvolvimento das bombas atômicas que devastaram o Japão. O que levou ao desenvolvimento dos primeiros circuitos integrados, os chips, que são circuitos eletrônicos montados em cima de um material semicondutor como o silício, que vai sendo erodido para desenhar circuitos integrados no material. Circuitos que são absurdamente menores do que os anteriores, que eram feitos usando fios e tubos de vácuo, as válvulas termiônicas, que faziam um computador que ocupava uma sala inteira para fazer uma fração das contas que um celular moderno é capaz de fazer.
Os chips tornaram circuitos muito mais baratos, muito menores e mais confiáveis do que aqueles dos computadores anteriores. Ou seja, aquelas contas que eram feitas por dezenas de pessoas na mão e por máquinas enormes que fizeram a diferença na guerra, logo poderiam ser feitas embarcadas nos próprios armamentos, ou poderiam ser feitas pelas agências que controlam a informação. Só que para os primeiros chips se tornarem isso de fato, para serem mais acessíveis do que os circuitos anteriores, precisariam de muito desenvolvimento e muito investimento em pesquisa. E se você pensa no mercado consumidor de eletrônicos, que hoje em dia é o mercado que domina a demanda por chips, antes disso teve muito incentivo e muito investimento público. Já que inovação em... porque a Apple, é foda, porque o Elon Musk, o nome disso é investimento público? Olha! Áreas incertas, muitas vezes depende de um bolso mais profundo e de menos expectativa de retorno do que o mercado costuma oferecer. A primeira empresa a fazer os primeiros chips de silício, a Fairchild Semiconductor, que, se não fundou o Vale do Silício, foi fundamental no processo, começou como uma subdivisão da Fairchild Camera and Instruments, que era fornecedor oficial das câmeras do Exército e da Aeronáutica dos Estados Unidos. Os seus primeiros contratos no final da década de 50 e começo da década de 60 foram com a NASA para desenhar os computadores do programa Apollo. O primeiro lote de semicondutores foi vendido para a IBM, que estava criando o computador de bordo do bombardeiro supersônico B-70. Logo, outra fabricante, a Texas Instruments. Estados Unidos, vamos investir um dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Nossa, para desenvolver a ciência do país? Não. Para desenvolver armas. Estava fazendo circuitos eletrônicos integrados de silício para os mísseis Minuteman II, e a Força Aérea dos Estados Unidos também se tornou seu maior cliente. O que fala muito sobre de onde veio o dinheiro que criou e financiou o Vale do Silício. Com o crescimento dessa área, em 1965, Gordon Moore, que também foi um dos fundadores da Fairchild Semiconductor, escreveu um artigo para a revista Electronics, descrevendo como eles estavam colocando cada vez mais componentes em circuitos integrados. De forma que, a cada um ano ou dois, o número dos transistores, que são os elementos que fazem a computação nesses circuitos, dobrava dentro dos chips de silício. Ao mesmo tempo que o preço por chip continuava constante ou caía, o que seria a receita perfeita para popularizar os chips para consumidores em geral, não só para os militares. Consumidores em geral que teriam cada vez mais poder de computação a preços cada vez mais acessíveis. Com essa miniaturização, era previsível que tivéssemos um dia computadores extremamente capazes nas nossas mãos. Ou seja, o smartphone pode parecer algo inconcebível até pouco tempo atrás, mas na verdade já era uma consequência previsível para o Gordon Moore há mais de 50 anos. E essa corrida para viabilizar os chips cada vez menores, mais baratos e dobrando de capacidade sem previsão de parar, foi revolucionária em muitos sentidos. Não só para distribuir computadores pelo mundo, como a gente tem hoje em dia, mas também porque gerou uma tecnologia capaz de mudar o balanço de poder mundial. Numa época onde Estados Unidos e União Soviética competiam por quem fazia mais mísseis nucleares, o que são armas que custam uma fortuna, ter mísseis baratos, só que capazes de se guiarem sozinhos com muito mais precisão, era uma forma de inativar o arsenal nuclear do inimigo. E nessa competição, por causa do pioneirismo do Vale do Silício, mesmo se a União Soviética copiasse os chips americanos e as tecnologias recém-lançadas, eles estariam sempre alguns anos atrás na capacidade de produção, sem contar a dificuldade de fazer um processo com o mesmo rendimento dos americanos. Ou seja, soviéticos sempre teriam uma fração da capacidade dos chips dos Estados Unidos. E para garantir essa hegemonia, não faltou investimento de agências como o Pentágono no Vale do Silício. Um princípio simples, mas que ainda explica, por exemplo, como a Ucrânia, com seu tamanho pequeno, tem dado trabalho para a Rússia, muito maior, mas com armas menos inteligentes nessa guerra recente. Esse potencial político dos chips ficou ainda mais evidente quando as empresas americanas começaram a compartilhar sua tecnologia e a reduzir custos produzindo em outros países onde a mão de obra era muito mais barata, como em Hong Kong, na Malásia e em Singapura. O governo dos Estados Unidos via essa oferta de empregos para uma população rural bastante pobre como um apelo capitalista na Ásia que serviria para barrar o avanço do comunismo chinês e como uma ferramenta para escolher quem poderia ou não participar desse novo desenvolvimento. Por exemplo,
como parte da política de ajudar o Japão a se reerguer e se fortalecer depois da guerra e da ocupação americana, resolveram aproveitar esses novos chips, esses transistores e licenciar essa tecnologia para marcas japonesas como a Sony, cobrando muito pouco. E o Japão abraçou a iniciativa, com o governo financiando, subsidiando e protegendo pesadamente a indústria de eletrônicos do país para que se tornassem competitivos em escala mundial. Cara, que parada, né? Olha aí, ó. Porra, é foda, né? Aí a gente olha pra trás e fala assim, porra, olha como esse país era foda, né? Os caras desenvolveram uma tecnologia e se tornaram líderes mundiais com o bendito dos Estados Unidos falando assim, vai ser vocês. Vou escolher vocês, que é pra gente poder falar, olha como o capitalismo é legal, né? Porque outros países não, porque os outros a gente tem uma metralhadora virada pra eles. Trajetória que lembra muito o que a gente vê com a China moderna, como eu já expliquei no vídeo da Xiaomi, com uma transição de um país que fazia cópias baratas de produtos, com direito a um espião sendo preso pelo FBI com informações confidenciais de empresas americanas que seriam vendidas para a empresa japonesa Hitachi, para um país que lidera... Não era uma fusão, a marca Hitachi junto com a Philco Hitachi, que fazia televisões? Toma essa aqui, só os velhos vão saber. Em inovação e tecnologia sem precedentes. Nesse caso, com a cumplicidade do país que estaria sendo a vítima do plágio enquanto a situação era conveniente. Só que com um plot twist, que acabou com essa conveniência. Tem uma frase que eu já li no Reddit sobre o Japão, que é: o Japão vive nos anos 2000 desde 1980. Que registra muito bem o que aconteceu em seguida. Os primeiros produtos que popularizariam os chips entre consumidores não foram produtos americanos, foram os eletrônicos da Sony e da Sharp, como os gravadores e tocadores portáteis, os Walkman, e não os processadores que o Vale do Silício estava desenvolvendo a princípio para militares. Conforme mais marcas japonesas começaram a produzir semicondutores e embarcar muitos deles em produtos desejáveis, a política dos Estados Unidos de deixar o Japão lucrar com esse mercado bilionário foi o que viabilizou a modernização japonesa. Toshiba, Fujitsu, Canon, Nikon, Mitsubishi e tantas outras marcas que ainda são famosas cresceram com essa revolução, capaz de transformar um fabricante de jogos de cartas, de baralho, num dos maiores fabricantes de videogames do mundo. Caraca. Sim, a Nintendo. Não é à toa que na década de 80 os japoneses já viviam o futuro eletrônico que a gente vive hoje. Em 1990 o Japão chegou a concentrar metade do investimento mundial em fábricas de chips. Tá porra! Só que cresceram tanto com isso que começou a incomodar. Ainda mais quando, em 1989, o cofundador da Sony, que puxou muito desse desenvolvimento, o Akio Morita, lançou um livro chamado O Japão que Pode Dizer Não, numa tradução minha. Um livro com a bandeira do sol nascente na capa, o que é um símbolo no mínimo controverso, escrito em parceria com um ministro nacionalista de extrema-direita, onde eles defendiam que com a supremacia da produção de chips de empresas como a Toshiba e a NEC, os japoneses poderiam ultrapassar os Estados Unidos economicamente e voltar a pensar em serem um país autônomo. Aí o Mickey fez o quê? Peraí! Você quer dizer então... O Mickey Mouse ficou de orelha em pé? Não pelo controle militar, mas pelo controle dos chips dos quais os militares dependiam. Segundo Ishihara, que era o coautor, eles poderiam até vender os chips para a União Soviética para equilibrar o balanço da Guerra Fria. Agora, agora eu entendi! O Agora cara... eu saquei! O cara escreveu Agora um todas livro... as peças se encaixaram! Olha só, nós somos pica, né? E se nós estamos tão pica que nós podemos até pegar esses nossos chips agora, que a gente tá licenciando barato dos Estados Unidos, e vender pro Putin. Aí tu deixou o Mickey Mouse pistola. imagina como esse cenário foi recebido nos Estados Unidos. Os caras pensando não só em independência, mas também em armar os inimigos. Pior, independente de questão política motivando essa discussão, a supremacia tecnológica japonesa era real. Eles não estavam exagerando quando disseram que controlavam os chips dos quais os militares americanos dependiam tanto. O que resultou em duas medidas que explicam... Cara, olha como é doido, né? Olha como é que os Estados Unidos desenvolvem grande parte das coisas que eles fazem. Beleza, os caras de fato têm bolsões de conhecimento, né? A gente tá falando de faculdades e tal, desenvolve uma tecnologia, licencia muito barato para países onde a mão de obra é muito barata, né? E fala assim, vamos fazendo aí, tá ligado?
o custo dos caras fica muito barato pra isso. Vão fazendo aí. Aí quando esses caras dizem, eles, pera lá, que vocês são nossos, tá ligado? Explicam por que o Japão parou tecnologicamente nos anos 2000 em algumas áreas. Por um lado, os Estados Unidos começaram a buscar outros parceiros na Ásia que poderiam ser concorrentes diretos do Japão, fabricando chips de ponta com uma mão de obra ainda mais barata. Por exemplo, a Coreia do Sul, que abraçou a parceria com o seu governo, financiando... Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Estados Unidos olhou e falou assim, então tá bom, né? Vamos procurar outro coleguinha aqui perto, que também é baratinho. Subsidiando e protegendo pesadamente a indústria de eletrônicos do país para que se tornassem competitivos mundialmente. O que foi capaz de transformar um comércio que vendia peixe seco, macarrão e afins em uma das maiores fabricantes de celulares do mundo. Caraca, bicho, olha aí, Samsung vendia peixe, Sony fazia panela de arroz. Caraca, bicho. Sim, a Samsung. E por outro lado, o Japão passou a ser vetado em tecnologias de ponta que estavam sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. Como até o Japão, os Estados Unidos, eu quero continuar usando aquela licença, e os Estados Unidos. Não consigo ler nada. Tecnologia de litografia ultravioleta extrema, o método para desenhar os chips mais avançados da atualidade, que foi cedido pelo governo dos Estados Unidos exclusivamente para a marca holandesa ASML, que é um spin-off da Philips, que produz as máquinas que produzem os chips. Na época, a japonesa Nikon era a maior fabricante de máquinas de litografia, seguida da ASML e da Canon, que é outra empresa japonesa. Nikon e Canon ficaram de fora e hoje a ASML é a única empresa no mundo capaz de fabricar os equipamentos de litografia mais avançados, com décadas de inovação e dezenas de bilhões de dólares concentrados na frente. Foi essa concentração de investimento só na ASML que permitiu o desenvolvimento das máquinas de produção em massa mais complexas e mais caras que a humanidade já criou. Mas o problema do Brasil é a produtividade. E na porra de um destroyer gigantesco que os Estados Unidos têm. São as máquinas de litografia em UV extremo da ASML que custam entre 100 e 200 milhões de dólares cada. Só os lasers que geram a luz que marca os chips, o tal do ultravioleta extremo, são os lasers do tipo mais potentes e mais precisos já desenvolvidos e dependem de mais de 450 mil componentes. Os espelhos que esses lasers usam são os objetos mais lisos já produzidos pela humanidade. E o mesmo se aplica a outros componentes das máquinas, que vêm de mais de 800 fornecedores, vários dos quais foram comprados pela ASML para garantir a qualidade e a precisão que ela demanda para essas máquinas. As duas empresas do mundo é o famoso tudo meu, tudo meu, tudo meu, que usam essas máquinas para fazer os chips mais avançados que usamos hoje em dia são a Samsung, que produz cerca de 10% deles, incluindo seus próprios chips, e a TSMC, outra empresa criada no período em que espalharam a fabricação de semicondutores para fora do Japão. Dessa vez em Taiwan, com o governo local financiando, subsidiando e protegendo pesadamente a sua indústria de eletrônicos do país para que se tornassem competitivos mundialmente. A TSMC seguiu um modelo novo na época de não ter uma marca própria de chips, como era o caso da Intel, e simplesmente produzir, sob demanda, os desenhos de outros fabricantes, sem que esses fabricantes tivessem medo de concorrência. O que deu muito certo. Os processadores dos iPhones, os Qualcomm, que são os processadores de muitos celulares Android, os processadores da Nvidia, que fazem o cerne das placas gráficas e dos servidores de inteligência artificial que estão em disputa acirrada atualmente, e mais da metade dos chips do mundo, e mais de 90% dos chips mais avançados são todos feitos pela TSMC, com décadas de inovação e bilhões de dólares concentrados, já que só a combinação das maiores marcas mundiais soma um investimento capaz de tornar esse modelo de fabricação de ponta viável e com uma renovação tão constante quanto a lei de maior demanda a cada 1 ou 2 anos com novas tecnologias. E na linha da Guerra Fria e da reserva estratégica de chips, quem foi ainda mais excluído dessa competição e do acesso a chips de ponta do que o Japão foi a China, quando o governo americano acusou a China de financiar, subsidiar e proteger pesadamente a indústria de eletrônicos do país para que se tornassem competitivos, principalmente na tecnologia 5G de comunicação,
miraram uma empresa chinesa que começou como Huawei, revendedora de centrais telefônicas compradas em Hong Kong. Cara, Estados Unidos, cara, é um falso do cacete. E se tornou uma das maiores fabricantes de celulares e equipamentos de comunicação do mundo. Sim, a Huawei. Com o conhecimento de causa de quem foi pego espionando a comunicação mundial via centrais de internet nos Estados Unidos, o governo americano baniu a compra de equipamentos de comunicação chineses da Huawei, justo quando eles estavam dominando a tecnologia 5G antes de empresas americanas e europeias. Entre outras sanções e outros países que apoiaram o boicote, proibiram o uso de equipamentos americanos ou com tecnologia americana para fazer chips para a Huawei. O que, graças à concentração da produção mundial em 3 companhias, a ASML, Samsung e TSMC, teve um poder devastador na indústria chinesa. Exatamente. A TSMC aceitou cortar relações com a Huawei, que era a sua segunda maior cliente. E os Países Baixos decidiram não aprovar mais a exportação de máquinas de litografia de UV extremo da ASML para a China. Com isso, a Huawei perdeu o fornecimento de peças cruciais e perdeu a liderança em celulares e equipamentos para 5G que tinha. E o governo chinês, pelo menos até aqui, não teve o que fazer para retribuir esse ataque. Nem tem, ao que tudo indica, como escalar os conflitos com Taiwan, enquanto tanto eles quanto o resto do mundo dependem dos chips que são feitos pela TSMC. Um ataque à região que afetasse a fábrica da TSMC em particular atrasaria o desenvolvimento de novos computadores e talvez a lei de Moore em si por anos, talvez décadas, o que seria um prejuízo econômico tão grande que afetaria todas as indústrias que dependem de computação, ou seja, todas. Com a segurança da região pendurada na fabricação de chips de ponta, dos chips mais avançados do mundo, por mais que outros países como Alemanha, Estados Unidos e Japão façam parcerias com a TSMC para garantir a sua produção local, certamente os chips mais avançados continuarão sendo feitos só em Taiwan. Chips sem... E é por isso que, pô, faz até parte da estratégia então, da China nesse caso, que é, mano, vamos trabalhar pelos nossos. Tanto que o Huawei começou a fazer. Eles não acreditavam que a Huawei fosse capaz de fazer chips de 7 nanômetros, né? Não, de 7 não, de 5 nanômetros. Que ela estava na casa dos 7, e eles foram lá e conseguiram em 5 anos, né? Sempre foram, e mais do que nunca, continuam sendo uma questão de soberania. Só que dessa vez, isso está muito mais evidente. Se você gostou dessa conversa e quer ter outras dessa por aqui, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe os próximos vídeos e os próximos não ficção, onde a gente conversa com especialistas sobre ciência do dia a dia. A gente se vê em um desses. Meus amigos, tá aí. Átila mandando a pio. Olha, você acha que é moleza, que a vida é um morango? Não é, amigo. É investimento do Estado. Ai, porque a Apple é foda, desenvolve porra nenhuma. Se não tiver lá contratando a TSMC, não faz nada. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo todo dia, de segunda a sexta. Beijo e tchau, obrigado.